Segura aí que hoje o vídeo vai ser bom. Tudo começou quando uma pessoa veio no meu LinkedIn e fez uma pergunta pra mim. O nome da pessoa é Mariana Basílio. Beijo, Mariana. Em que ela me perguntou se existe alguma pesquisa que fale sobre qual seria a proporção do fator genético e do fator ambiental na formação da nossa personalidade. E aí, será que existe? Claro, eu pensei, putz, vai ser legal fazer um vídeo sobre isso, é um assunto super legal, super divertido, é legal pesquisar sobre ele. Eu também tenho o hábito de quando começam essas pesquisas, eu também abro no meu Instagram. Eu faço algum story com alguma enquete perguntando pra galera lá do meu Instagram o que eles acham sobre o assunto, até pra eu ver o que a galera tá pensando sobre isso, né? Aí eu fiz algumas questões no meu Instagram lá em formato de enquete. Eu perguntei se a galera acha que o ambiente modifica a nossa personalidade de alguma forma. Perguntei se a nossa genética modifica a nossa personalidade. E depois comecei a perguntar sobre porcentagem. Quanto você acha que a genética influi na sua personalidade? 50%? Mais ou menos? Ah, e se for 20%, será que combina mais? Antes de entrar na parte científica, eu vou comentar sobre um filme documentário que algumas pessoas me mandaram lá no Instagram, porque viram fazendo essas enquetes. O nome do documentário é Três Estranhos Idênticos, tá no Netflix. Se você não quiser nenhum spoiler, então avança aqui esse vídeo até a metade, sei lá, vê onde é que eu parei de falar sobre esse assunto, porque eu vou falar aqui sobre ele e tem realmente spoiler. Bem, é um documentário, fala sobre três irmãos, eles são trigêmeos, eles foram separados na maternidade, numa instituição de adoção, cada um foi adotado por uma família diferente e eles descobriram já quando adultos que eles eram irmãos, eles se conheceram e o filme vai contando a história deles. Eu admito que até metade do filme eu tava achando chato, é legal a história dos moleques, mas aí eu tava esperando acontecer alguma coisa de mais interessante, mostrou que eles ficaram famosos por causa disso, eles realmente eram muito engraçados, carismáticos. Eu pensei algumas vezes em parar de assistir, mas aí eu fui, perseverei, e na metade do documentário acontece algo bem interessante. Pois eles ficam tentando descobrir o motivo de terem sido separados na infância e a agência lá de adoção explica porque é mais fácil adotar uma criança individual do que três crianças juntas, o que faz todo sentido. Então pra mim já seria um caso resolvido. Só que eles ficam teimando nisso até que eles descobrem, por meio de um jornalista lá que também estava interessado, que tudo passou de um experimento científico, entre muitas aspas. E realmente é legal você vendo como é que vai se destrinchando essa história de ser um experimento que eles estavam querendo ver, ou como que mudava a pessoa, dependendo da família que ela tinha, e cada um foi adotado por uma família diferente, uma mais bem abastada, outra mais humilde, outra classe média, para ver se eles ficavam diferentes, e eles viram que eles não eram tão diferentes, eram muito parecidos. Mas, dado essa explicação, e esse é o documentário, eu vou agora levantar alguns pontos que eu anotei enquanto eu assistia, que trazem mais um olhar crítico científico. E o primeiro ponto que eu anotei é sobre estão assistindo um documentário. O objetivo dele, o principal, é entretenimento. Depois que vem a parte de conhecimento mesmo. Então, muitas vezes ele aumenta as situações e ele radicaliza alguns conceitos e alguns resultados. E isso daí não está necessariamente errado. É o trabalho deles, da Netflix, fazer isso. É o nosso trabalho ter esse filtro, na verdade. Então a primeira coisa que eu anotei foi um aspas que uma doutora fala durante a série, que ela está, na verdade, parafraseando lá o cientista que criou todo esse experimento que já faleceu. Ela falou que ele explicou a ela, realizar um estudo com mães que queriam colocar seus filhos para adoção, que são gêmeos idênticos, e mandar cada um deles para ambientes totalmente diferentes, acabaríamos com o dilema natureza ou criação para sempre. Ou seja, acabariam com essa dúvida de se a nossa personalidade ou nosso individualismo vem da natureza ou então vem da criação que a gente teve da nossa família. Isso é um mega exagero, não é assim que você descobre. Até hoje existe muita dúvida sobre isso e o nosso nível de estudo, o nosso método de estudo já avançou bastante. Então, se você assistiu esse filme documentário e você tirou a conclusão de que, como eles nunca se viram até a vida adulta e eles são muito parecidos, os trejeitos, as coisas que eles se interessam, tudo neles era muito parecido, quer dizer então que a criação não é importante, é só a nossa genética. Não, a gente não é assim que funciona. É aí que entra a segunda coisa que eu anotei durante esse filme documentário, que ele se foca nos casos extremos. A gente só vê lá esses trigêmeos e também tem uma hora que aparece dois gêmeos, que são extremamente parecidos e eles ficam famosos. Por que eles ficam famosos? Porque é um caso extremo.
É só pensar, pode ter na verdade vários outros irmãos gêmeos idênticos que não se acharam, ou até que se acharam e não são tão parecidos, e então não virou nenhum caso interessante de ser documentado na mídia. Você tem que lembrar sempre, a mídia está interessada em olhares, em coisas que fogem às nossas crenças, em coisas que atraem, em coisas sexys. Então você vê lá algo diferente daquilo que estava causando tanto choque, pode não ser documentado. É só uma história boa. Para ser algo mais científico, teria que ter várias aplicações daquilo. Então o que mostra no documentário não serve como um bom estudo? Não, na verdade é um péssimo estudo. Por isso que eu chamo ele de macabro, porque na verdade ele não é um estudo tão bom assim. Então o custo ético dele eu acho que foi exagerado. E é por isso aquela frase que eu disse no início, em que o cientista acreditava que ele ia acabar com essa dúvida se a gente é mais afetado pela nossa genética ou pela criação do nosso ambiente, que eu acho que é muito exagerada, muito radical. Porque esse estudo, por definição, ele já tem uma série de filtros. Primeiro que você está considerando apenas pessoas que foram adotadas. Isso daí já causa uma mudança de comportamento provável. Tem até um documentário que levanta a hipótese dos pais originais, dos pais naturais dessas crianças adotadas, terem todos os problemas mentais. E aí, putz, isso aí já enviesa tanto o tipo de resultado. Você consegue sim usar esse tipo de experimento para determinar algumas coisas. Mas para determinar o que importa mais, a genética ou então a nossa criação, não dá para fazer grandes inferências. Então o recado sobre esse filme documentário é, se você já assistiu, ou então se você pretende assistir, lembre-se, o valor científico dele é bastante baixo, mas é uma excelente história. E já chegando nos finalmente, a parte ética eu também acho importante ser colocada. Que até o filme coloca de uma maneira razoável essa parte. Isso aí, um joinha pro filme. Porque eles mencionam que isso daí foi feito nos anos 50 e que realmente nessa época, nos Estados Unidos, a ética para esses estudos científicos era bem questionável. A gente tem que lembrar que 20 anos depois, nos anos 70, teve aquele experimento de Stanford da prisão, que é um dos experimentos mais levantados aí pelos estudos de ética, porque é bizarro. Se você não conhece o estudo também da prisão de Stanford, também é bem interessante. Ele tem mais valor científico do que o desse documentário aí dos trigêmeos. Tem filme sobre ele também, que é muito bom. Mas assim, bem resumidamente, botaram um bando de moleque num prédio e dividiram eles em policiais e em prisioneiros. E aí viram como que isso afetava lá o comportamento deles e assim, afetou de maneira exagerada. Esse estudo da prisão realmente trouxe muitos insights interessantes no nosso comportamento, mas ele é eticamente deplorável. É maluquice imaginar isso sendo feito hoje, impossível. Esse dos gêmeos também não tem como ser feito hoje, porque eticamente não passaria em nenhum lugar sério. Só que não precisa, porque hoje tem uma série de instituições que já rastreiam esses filhos, tanto adotivos quanto não adotivos, que são gêmeos, porque é de interesse científico a gente estudar como que gêmeos idênticos se saem em comparação com gêmeos não idênticos, em comparação com irmãos não gêmeos. E é justamente aí que começa a entrar a parte científica, mas eu vou fazer isso em outros vídeos para não ficar um vídeo gigante. Então eu vou fazer acho que mais uns 2 vídeos sobre isso, abordando a parte científica de estudos usando gêmeos idênticos e também uma técnica mais avançada, mais recente, usando o estudo de genoma para diferenciar e para responder a pergunta se a nossa personalidade vem mais da nossa genética ou vem mais do ambiente, ou então a gente não sabe, vamos descobrir. Então é isso, vou botar aqui na descrição do vídeo o nome do documentário e nos próximos vídeos vai ter muito mais a parte científica e todo referenciada em artigos científicos. Abraço!